Graças a Deus. Saúde a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Pedro, aleluia, epístola, capítulo 1, aleluia, glória a Deus, versículos 10 e 11, e depois Números 14, e apenas o versículo 8, para dar introdução no que o Espírito Santo colocou no meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marque aí, amados, e abre lá Números, aleluia, glória a Deus, capítulo 14 e o versículo 8, glória a Deus, que diz-nos assim, aleluia: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, quando se trata de chamado, aleluia, é algo assim maravilhoso, porque o chamado ele é único, intransferível, ele vem de Deus, não é a escolha do homem. Eu amo muito que o Senhor Jesus fala no Evangelho de João 15:16, ele fala aos discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Então o chamado não é para quem quer, é para quem Deus chama, aleluia, glória a Deus. O chamado é festa, eu vejo o chamado como festa. Aliás, a gente até prega que há festa nos céus, e há festa nos céus quando a alma reconhece e se rende ao Senhor Jesus. Então, comparando aos nossos dias, eu acho que não tem passagem, aliás, toda a Bíblia traz isso, aleluia, do povo que sai do Egito para entrar na terra prometida. E eu acho linda esta passagem aqui, em que eles estão à porta, muito perto da terra prometida, e todo o povo, toda a congregação está ali, e de repente Deus, aleluia, fala a Moisés: vai lá, nomeia 12 homens para ir espiar a terra. Agora você imagina, aleluia, aqueles homens, a alegria deles, por ter sido escolhido entre os maiorais ali, para ser o primeiro a conhecer a terra que mana leite e mel. Imagine o comentário entre parentes, amigos: que honra, que privilégio, aleluia, o povo que só conheceu escravidão e deserto, mas vocês vão ser o primeiro a ver a promessa de Deus. O chamado é festa. Aqueles homens saem, passam 40 dias lá, aleluia, e dentro desses 40 dias, eles voltam, aleluia, e todos em uma só voz: a terra mana leite e mel. Aleluia, trouxeram os frutos da terra, aleluia, trouxeram, irmãos, não tinham como negar, mas de repente 10 daqueles homens, e aqui entra um detalhe interessante, aleluia, o chamado até pode ser uma festa, mas o que você faz com o teu chamado é o que conta. 10 daqueles homens, aleluia, não, as promessas, as bênçãos, tudo quanto Deus prometeu era real, é real, mas para eles não foi o suficiente. Eles enxergaram muito a luta, o problema, a dificuldade, os homens grandes, os gigantes, aleluia, a dificuldade de ter que guerrear para tomar a terra. E entenda um detalhe: até ali, tudo o que eles viveram foi Deus que fez. Foi Deus que tirou com mão forte da escravidão, não foi força deles, foi Deus que abriu o mar, foi Deus que, aleluia, tudo foi Deus que conduziu até ali.
Mas aqueles 10 homens, em sua maioria, começou a infamar a terra, a falar daquela terra, mal dela, aleluia, e a desanimar todo o povo. Caleb até tentou calar o povo, aleluia, tentar mudar, glória a Deus. E diz assim no 13:30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, aleluia. Mas não adiantou, aqueles homens não estavam determinados a guerrear pela promessa de Deus, a lutar pela promessa de Deus, aleluia. O Oséias, Josué, aleluia, ele até cita esse versículo e cita palavras lindas, aleluia, mas também não adiantou. O povo desanimou, decidiram, aleluia, olha, se for para morrer aí a espada, morrer lutando, aleluia, em busca dessa promessa, é difícil demais, vamos voltar para o Egito. Eu estou resumindo, aleluia, não voltaram para o Egito, tentaram nomear capitão, mas não voltaram para o Egito, aleluia. Só que a decisão deles entristeceu a Deus, aleluia. Eles não lutarem pela promessa entristeceu aos céus. E aqui, irmãos, entra um negócio interessante. Aquele povo voltou, aqueles homens voltou, aleluia, e o Senhor começou a conduzir toda a nação pelo deserto, como a igreja conhece. E aqueles homens, aleluia, com toda a congregação que foi junto com eles, desanimou com eles, salvando apenas Josué e Caleb, aleluia. Imagine comigo, andou no meio do povo de Deus, viu Deus, aleluia, derramar o maná, Deus preparou carne, viu Deus tirar a água da rocha, viu Deus operar maravilha, aleluia, mas perderam a proteção daquele que tem todo o poder, e andou no meio do povo de Deus, até morrer um a um no meio do deserto. Agora você imagina, eu só citei isso aqui, aleluia, porque voltar não é opção. Pensar em voltar não é opção. Se tivesse pensamento no teu coração, aleluia. Quem sabe tem pessoas que você não só pensou, você fez igual eles, mas você passou por pandemia, você passou por tudo quanto já foi citado aqui nessa noite. E olha você aqui, hoje é noite de ajuntar com a igreja que aguarda a vinda de Jesus e clamar a Deus, talvez assim haja misericórdia, aleluia. Tendo dito isso, eu quero voltar para Pedro, aleluia, que voltar não é opção. Então nós já sabemos que esta igreja aqui até me deixou alegre, quando toda a igreja levanta a mão e está aguardando a vinda de Jesus. Porque as cartas de Pedro, irmãos, é linda demais. Como hoje é o primeiro dia do congresso, eu tenho liberdade para entregar, e eu quero entregar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu tenho chorado diante de Deus esses dias, e eu pedi para o Senhor, Senhor, aleluia, não me deixa perder tempo, não me deixa pregar uma palavra apenas de avivamento, e que no final ninguém entendeu nada da vontade do Senhor. Se o Senhor me dá a oportunidade, usa-me para falar, nem que seja com uma pessoa. Quem sabe é você essa pessoa, que o Espírito Santo vai te erguer aqui nesta noite, aleluia. Quem sabe, aleluia, és tu, glória a Deus. E Pedro, queridos irmãos, ele prega para uma igreja dispersa, para um povo disperso pela Ásia Menor, aleluia. Aliás, eu acho até lindo, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, em que Pedro vai dizer até o nome das cidades aos irmãos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, aleluia, glória a Deus. Pedro está pregando para uma igreja dispersa, aleluia. No capítulo 2, no versículo 11, o irmão Pedro chama estes irmãos de forasteiros, aleluia, e peregrinos.
No capítulo 1 ainda, no versículo 6, aleluia, olha isso aqui, o que Pedro reconhece aos irmãos: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Não é uma só tentação, aleluia. E Pedro começa a falar para uma igreja, como no capítulo 4 ainda de 1 Pedro, para não estranhar a ardente prova que virá sobre vós, aleluia. No capítulo 5, Pedro vai dizer para eles: ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Aleluia. Então Pedro está pregando para uma igreja dispersa, para uns irmãos que perderam a pátria, perderam casa, perderam emprego, trabalho, renda, e saíram, aleluia, fugindo, escapando pelas tuas vidas. Mas como diz no Atos dos Apóstolos 8, versículo 4, eles saíram pelo mundo, mas anunciando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. E Pedro começa a incentivar esses irmãos a permanecer firme. Aleluia. No capítulo 2, no versículo 9, eu gosto disso aqui. Aleluia. Pedro vai dizer para estes irmãos: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. No 21, aleluia, acompanha aí, amados, glória a Deus. No 21 do capítulo 2: porque para isso, diz Pedro, sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pedro, aleluia, está aqui incentivando a igreja a permanecer firme, mesmo diante das lutas. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. E em 2 Pedro, aleluia, Pedro está pregando para a mesma igreja, para o mesmo povo, aleluia. Pedro está falando com os mesmos irmãos, glória a Deus. E Pedro começa no capítulo 1, verso 3, dizendo, aleluia, ele nos chamou por sua glória e virtude. Engrandecido é o bom nome do Senhor. Queridos, eu vejo aqui em 2 Pedro preocupado com a igreja, aleluia, de retornar às práticas pelas quais foi liberta. No capítulo 2, no versículo 20, Pedro vai dizer para os irmãos, exortando aos irmãos a se guardar de homens abomináveis, avarentos, adúlteros, falsos mestres, aleluia. Está Pedro dizendo para aquela igreja que além da perseguição da espada, que além da perseguição das prisões, agora tem homens que entrou dentro da igreja, que também fala as novas línguas, aleluia, e que de repente não são mais homens confiáveis, são homens até mestres, mas Pedro chama de falso mestre, porque ele não pode conduzir a igreja a uma santidade, aleluia. A visão destes falsos mestres, Pedro escreve, e ele vai dizer: farão de vós negócios com palavras fingidas, aleluia. E Pedro exorta, adverte a igreja a se precaver deles. Dá até uma lista, aleluia. No capítulo 2, versículos 4 a 6, Pedro começa a dizer para estes irmãos: quem é o nosso Deus? Que não, aqueles que foram contra esse Deus, seja os anjos no céu, foi lançada a escuridão, seja o mundo antigo, Deus salva Noé, padroeiro, aleluia, com mais 7 pessoas, e aleluia, subverte a todos. Sodoma e Gomorra, Deus tira o justo Ló de lá, aleluia. Pedro começa a pregar para estes irmãos. Resumindo, capítulo 3, versículo 17, aleluia, glória a Deus. Irmãos, no capítulo 3, que diz assim: portanto, amados, sabendo isso de antemão,
Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu fiquei me perguntando como estes irmãos conseguiam servir a Deus. Aleluia, glória a Deus, palmas para Jesus. Aleluia. Como serviam a Deus? Como servir a Deus se você perder tudo? Perder a casa, perder trabalho, perder tua pátria, perder tudo e permanecer firme. Aleluia. E Pedro vai dizer para esses irmãos, aleluia, se guardar destes homens, para que não descaiais da vossa firmeza, não caia, não agacheis da vossa firmeza. Pedro está pregando para uma igreja firme, e ele reconhece isso, aleluia. E ao mesmo tempo no 18, Pedro vai dizer para eles: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja firme, uma igreja firme. E Pedro vai dizer assim: tem espaço para crescer, aleluia. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí me chama a atenção, e eu volto aqui no capítulo 1, verso 14, quando Pedro prega para esta igreja, aleluia, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo me tem revelado. Aleluia. Pedro está no corredor da morte. Aleluia. O irmão Pedro está no corredor da morte e exortando os vivos. Pedro, irmãos, eu paro aqui, aleluia, na geração que estamos vivendo, pastor Ângelo, aleluia, não é fácil pregar isso aqui. Na geração que estamos vivendo, era melhor dizer assim: irmãos, aleluia, tem o Senhor um lugar seguro para nós. Aleluia, nesta época aqui já tinha acontecido o grande incêndio de Roma, que durou 9 dias, aleluia. E a perseguição era acirrada, e aqueles irmãos aonde chegavam, era acusado de causar o caos. Aleluia. E Pedro vai dizer para eles que o Senhor já tinha revelado a ele, aleluia, a sua morte. E Pedro vai dizer no 13: tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestação. Aleluia. Tenho por justo, enquanto ainda vivo, pregar, enquanto ainda vivo, exortar, enquanto ainda vivo, dizer para vocês, aleluia, permaneçam firmes. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso aqui é lindo demais. E quando você olha para Pedro, aleluia, falando da morte, você fala: Pedro viu Jesus, Pedro, aleluia, viu o Senhor ressuscitado, viu o Senhor subindo. Pedro, nós vamos falar disso aqui daqui a pouco, aleluia. Mas e Paulo? E Paulo, quando diz a Filipenses capítulo 1, versículo 21, aleluia, que o viver para ele é Cristo e o morrer é ganho. Quando ele diz que se o viver, aleluia, glória a Deus, aleluia, é pregar, aleluia, traz para ele, como é que está escrito lá, irmãos? Abre aí, aleluia, glória a Deus, aleluia, Filipenses capítulo 1, isso, versículo 22, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. E o 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, porque isto é ainda muito melhor. Espera aí, como pode alguém, aleluia, falar que partir é melhor? Tem um segredo, e o segredo está no que Pedro falou, aleluia, no que Pedro falou: crescei na graça e no conhecimento, crescei na graça e no conhecimento, porque quando eu vejo Pedro pregando no corredor da morte para estes irmãos, não é o mesmo Pedro de Mateus capítulo 26, aleluia, que ele está negando a Cristo para não morrer com ele na cruz.
não é o mesmo Pedro que acabaria de dizer assim: não és tu um deles? Não sou, não conheço, e sai espraguejando. Não é o mesmo homem que está aqui no corredor da morte, pregando para uma igreja. Aleluia. Irmãos, eu estou lembrando de algo aqui. Abre um parêntese aí. Talvez seja por isso que o Espírito Santo está me trazendo aqui esta palavra. Há uns 20 anos atrás, aleluia, no meu trabalho, trabalhando e comentando com um moço de um outro ministério sobre o que o Espírito Santo fez na minha vida. Nesse Deus que batiza com o Espírito Santo, que dá visão, nesse Deus que, aleluia, o homem chega caído, cabisbaixo, e de repente o Senhor o levanta. Aquele homem olha para mim e diz assim: eu estou na igreja há 15 anos e nunca senti nada, nunca senti um arrepio, nunca senti um calor, eu nunca senti nada estando na igreja. Eu assustei. Confesso para os irmãos que eu olhei para ele: como? Você está na igreja há 15 anos e nunca sentiu a presença de Deus? Aí eu olhei para ele e não segurei. Eu disse assim: mas você ora? Você ora? Ele disse assim: não, vou ser sincero, eu não gosto muito de orar não. Eu não sou de orar não. Aleluia. Tá bom, mas você lê Bíblia. Você é um homem que lê a Bíblia, está 15 anos na igreja. Ele disse assim: quando o pastor está lendo, eu leio a Bíblia. Quando o pastor está lendo, eu acompanho. Pensei comigo, aleluia, é da área do louvor. Na minha época, desculpe os músicos, eu vejo músicos aqui chorando, falando em línguas estranhas, sentindo a presença de Deus. Mas na minha época, irmãos, os músicos apanhavam muito. Aleluia. Eu falei: então você é músico, você louva, você toca, o que você faz na igreja? Ele disse: eu não faço nada. Eu olhei para ele e disse: moço, você está 15 anos como visitante na igreja, você nunca foi crente. E quando ele saiu, eu falei: meu Deus, matei a ovelhinha do pastor. E eu conhecia o pastor e a igreja dele. Tinha irmãos que eu conheci antes de servir a Deus, e como era cheio do Espírito Santo, e congregava lá com ele. Aleluia. Mas não, permaneceu firme para a glória de Deus. Amados, e me traz o Senhor isto aqui, aleluia, Pedro dizendo sobre crescimento espiritual, e eu vejo um Pedro aqui em paz, tranquilo, no corredor da morte, aleluia, sabendo que os teus dias estão contados, e está pregando para uma igreja, com medo dos irmãos voltarem atrás, e morrerem na fé. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou até para Mateus, porque quando a gente vê Pedro, irmãos, aleluia, ele negando a Cristo, você fala assim: aí sim é normal. Como que pode uma pessoa em sã consciência dizer assim: eu estou preparado? Não, isso é normal, aleluia. E quando se fala de crescimento, de chamado, aleluia, irmãos, eu acho que a cada um de nós tem um pouco dessa história desse Pedro, aleluia. Eu não sei se o final para mim, se o final para você vai ser pela mesma decisão que Pedro teve, e é por isso que eu fiz aquela citação na mensagem que eu ia pregar lá, aleluia. Voltar não é opção, aleluia, e permanecer vazio é um risco muito grande. Então o segredo é marchar, se levantar e se dispor diante de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque nós vemos um Pedro, um homem muito simples, aleluia, pescador, aleluia, de uma aldeia de pescadores chamada Betsaida, na costa norte do mar da Galileia, não muito longe de Cafarnaum, irmão de André, companheiros de Zebedeu, de seus irmãos Tiago e João, aleluia, que eram empresários da pesca, aleluia. O Senhor chama Pedro, aleluia, chama estes irmãos para ser pescadores de homens. E nós vemos um Pedro, queridos e amados irmãos, lá na frente, em Marcos, aleluia, glória a Deus, capítulo 10,
versículos 25, aleluia, ali a seguir, a passagem do jovem rico, não precisa, é muito conhecida, aleluia, em que o Senhor diz para o povo assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E você vê Pedro preocupado, aleluia, Senhor, e nós que deixamos tudo para te servir, aleluia, preocupação financeira na vida de Pedro, é normal, aleluia, podemos dizer, aleluia, que todos nós temos essa preocupação, é normal, aleluia, mas não era esse Pedro que o Senhor queria usar, aleluia, glória a Deus, engrandecido é o bom nome do Senhor, engrandecido é o bom nome do Senhor, aleluia. Irmãos, parece que no capítulo 21, aleluia, quando o Senhor, aleluia, antes de dizer tu me amas, Pedro, dá para ele uma segunda chance. Tem uma passagem, aleluia, que ela é tremenda. O Senhor fala assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, aleluia. E aí o Senhor fala algo para Pedro: quando te converteres, anuncia aos teus irmãos. Ouça esse detalhe aqui. Pedro era o mesmo que estava expulsando o demônio, curando os enfermos, alegre por ter, aleluia, visto que o inimigo sai no nome do Senhor. Pedro é o mesmo que andou com Jesus, que viu ressurreição, que viu milagres tremendo. Pedro, aleluia, esteve com o Senhor a todo momento, mas o Senhor olha para eles assim: quando te converteres, anuncia aos teus irmãos. Eu coloco a barba de molho, aleluia. Espera aí, se Pedro, que viu tudo aquilo, que já pregava, que já anunciava, e o Senhor olha para ele e diz assim: quando te converteres, anuncia aos teus irmãos, aleluia. Parece que eu estou vendo o Senhor dizendo assim: ainda falta alguma coisa. Pedro nega, como dizemos aqui, e o Senhor dá para ele uma segunda chance. Quando o Senhor chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Aleluia. Irmãos, parece que eu vejo o Senhor trazendo novamente o chamado para um homem que já estava caído, que já não tinha nenhuma esperança, que já estava envergonhado da presença do Senhor. E o Senhor chega até ele e diz assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Aleluia. Pedro, tu me amas, Pedro? Pecanassou menderrai. Aleluia. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que já entendeu que o Senhor está te dando uma segunda chance, que já entendeu que o que você tem vivido até aqui está muito raso no Evangelho, e que o Senhor tem para ti é muito maior, e a segunda chance está chegando aí. Esse congresso é o Espírito Santo te batendo a porta, aleluia, e te convidando para algo novo na presença dEle. Só que quando o Senhor fala para Pedro, aleluia, não é o mesmo chamado. Agora o Senhor fala: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Aleluia. Tu me ama, Pedro? Então se levanta para fazer a obra. Então se levanta na minha presença. Aleluias. Decantrou nesse andalabás. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu não sei os irmãos, eu acredito que isso é a nível de Brasil e talvez de mundo, aleluia, por onde nós passamos, não é mais a mesma coisa. Hoje nós temos na igreja muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas, que conhecem o pastor, que conhecem a palavra, que conhecem os louvores da igreja, que sabe o que é dom de revelação, o que é dom de cura, sabe até quando a gente que vai pregar está nervoso, né, pastor? Aleluia, meu Deus, o presbítero está nervoso. Tem muitas pessoas que sabem, aleluia, sabe até quando, aleluia, alguém erra alguma coisa, é crítico muitas vezes, conhece tudo, mas não conhece a presença dEle, nunca sentiu a graça dEle, não sabe o que é ser batizado com o Espírito Santo, não sabe o que é sentir algo dos céus. Olha o Espírito Santo te convidando aqui nessa noite.
Olha o Espírito Santo chamando os jovens para se levantar na presença dEle. Quem sabe até aqui tu tem andado a tua maneira, o teu jeito, protelando o Evangelho, protelando o chamado. Mas ouça a voz do Senhor nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Aqui nesta noite está sendo pregado para uma igreja que deseja os céus. Aleluia. Aleluia. Não é o mesmo Pedro, irmãos. Mas quando Pedro entende isso, ele abraça, e o Senhor prega para eles. Aleluia. Meu Deus, a promessa. Ah, meu Senhor, glória a Deus, aleluia. Deixa eu achar aqui, na minha cola, aleluia. Em Lucas, o Senhor revela para eles, aleluia, a promessa. Glória a Deus. Em Atos capítulo 2, o Senhor cumpre essa promessa. Aleluia. O Senhor cumpre essa promessa. Diz para eles ficar em Jerusalém, até que do alto você já é revestido de poder. E eles ficam em Jerusalém. Lá em Jerusalém, aleluia, o irmão Pedro já assume a liderança. E já chama ali entre os irmãos para completar o apostolado, a José, o justo, e a Matias. A sorte cai em Matias. Pedro já está assumindo a liderança. Até que num determinado momento, eles reunidos naquele lugar, a promessa de Deus é derramada sobre a igreja. Até que num determinado momento, enquanto a cidade festejava as primícias, os céus, aleluia, derramava o poder sobre aqueles que estavam aguardando a sua promessa, crendo e buscando ela. Aleluia, a Bíblia diz que foi como um som de um vento, não ventou, foi o som de um vento, veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, e cada um deles falaram em novas línguas, conforme os céus lhes concedia que falasse. E o Pedro agora se levanta, começa a pregar, 3.000 almas se convertem. E aí você vai para Atos dos Apóstolos, aleluia. Eu quero citar 3 questões aqui, aleluia, meu Deus. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eu vou citar bem resumido. Quando Pedro vai orar, às 3 horas da tarde, Pedro vai com João para orar. E lá na porta do templo tem o que? Um paralítico que era trago, aleluia, todos os dias, diz a Bíblia, e colocado lá, pastor. E sabe um negócio interessante, irmãos? Presta atenção nesse detalhe aqui, aleluia. Eu encontro pessoas na igreja hoje que se abate com um sorriso. Não é com calúnia, não é com levante, não é com o pastor chamando a atenção, se abate com um sorriso. O cidadão está pregando, está louvando, está sentado no banco, alguém está rindo, olha para ele, ele se abate, se entristece, já pensa até em sair da igreja. Agora imagine aquele paralítico na porta do templo. Lá vai Pedro e João para a oração, cheio do Espírito Santo. E ali acontece algo natural, que ele falava todos os dias. Só que veio na hora para Pedro, pastor. Eu nunca tinha visto isso aqui, irmãos. Aleluia, lendo essa passagem esses dias, Deus me fez lembrar. Aleluia. Pedro, tem dinheiro aí? Dá uma esmola aí, Pedro. Dá uma esmola aí. Sabe, aquela conversinha de lembrar o homem daquilo que ele queria, que ele falou com Jesus lá em Marcos. Senhor, e nós? E nós, Senhor? Aleluia. E o paralítico, na hora que ele vai cheio de Deus para orar, parece até que é algo simples, mas se você não tiver preparado e cheio do Espírito Santo, até nas coisas simples você pode se abater. Pedro conta a história da sua vida. Pedro olha para aquele paralítico, e eu creio, acredito, não precisava falar, mas Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas os céus me deu algo, e o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você é capaz de amar, aleluia, pessoas que estão querendo te espizinhar, como diz o pastor Ângelo. Aleluia, pessoas que estão querendo o teu mal, você é capaz de amar, você é capaz de orar, você é capaz de profetizar bênçãos. Esse era Pedro,
aleluia. Aquele paralítico olha para eles, não acontece nada. Pedro estende as mãos, levanta o moço, ele entra no templo saltando. O povo começa a perguntar, resume: Pedro vai preso, João vai preso, passa a noite na prisão, aleluia. E lá vem os grandes homens, e faz uma pergunta para eles, e isso aqui me chama a atenção, aleluia. E pondo no meio deles perguntaram: com que poder, em nome de quem fizesse isso? Aleluia. Quem nunca sentiu não vai entender. Quem não está sentindo a presença dele aí não vai entender. Talvez alguém que chega para ti, aleluia, julgar, sabe menos que você, nunca sentiu o que você está sentindo, nunca viveu o que você está vivendo. Aleluia. Resumindo, os homens ali, aleluia, glória a Deus, vendo o paralítico com mais de 40 anos no meio deles, não tiveram o que fazer, liberaram Pedro e João. Mas no capítulo 5, aleluia, no versículo 17, agora não era por operar milagre, era por inveja. Aleluia. Irmãos, imaginem isso aqui. Sabe o que eu vejo hoje, pastor? Hoje eu vejo isso aqui, Deus preparando Pedro para algo maior. Era Deus, aleluia. A gente prega sobre o vaso, mas não quer ser amassado. A gente prega sobre o vaso e pegar o barro, amassar para fazer vaso é luta, irmão. Você está, meu Deus. Às vezes nós reclamamos de luta e estamos dentro do conforto da nossa casa, estamos com o nosso trabalho, estamos com saúde, aleluia. Esses homens perderam tudo e continuavam na brecha com Deus. E o Pedro pregando para eles que o tesouro que Deus tinha para eles, aleluia, era lá nos céus, aleluia. Meu Deus. Pedro, por inveja, junto com João, vão parar na cadeia, levam ele para a prisão pública. Mas à noite, o anjo do Senhor aparece na prisão, tira eles da prisão. Não é tempo de ficar preso, não é tempo de prisão. E fala para ele assim: vai para o templo e anuncie as palavras desta vida. No outro dia os homens chegam e dizem assim: olha, a prisão estava fechada, os guardas do lado de fora, mas lá dentro não tinha ninguém. E quando eles contam para o Sinédrio essa questão, chega alguém e diz assim: os homens que vocês estão procurando estão no templo falando de Jesus. Eles vão lá, traz eles perante o Sinédrio e quase vão morto, mas não era tempo de morrer. Deus levanta o fariseu Gamaliel, aleluia, e traz para eles a história de Teudas, a história de Judas o Galileu, e traz para eles, aleluia, e diz assim: rapaz, não se ache vós lutando contra a obra de Deus. E o Sinédrio concordou com Gamaliel, concordou com ele, e disseram assim: ó, açoita eles, não vamos matar não, dá uma surra neles, e adverte eles: não fale mais de Jesus. Tecamassou Nehai. Versículo 40, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-o açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e o deixaram ir. Aleluia. Retirando-se pois deles a presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Imagine agora, quando a Bíblia diz lá que ele era um homem cheio do Espírito Santo, Pedro apanha com João, leva uma surra e sai de lá assim: o Senhor me viu digno de apanhar, o Senhor me viu digno de apanhar. Irmãos, aleluia. Talvez não vai dar tempo de encerrar essa palavra, mas eu quero dizer para a igreja nessa noite: eu parei de reclamar, eu parei de murmurar, porque eu sei que nada acontece sem a permissão dEle, sem o tempo dEle, sem o aval dEle, aleluia. Você está sendo provado aí, começa a dar glória a Deus, porque é Ele te moldando, é Ele te mudando, é Ele te levantando, é Ele te dando oportunidade de se despertar na presença dEle. Aleluia. Engrandecido é o bom nome do Senhor.
Aleluia. Irmãos, 12. No 12, Herodes se levanta. Herodes se levanta, lança alguns da igreja na prisão, acha bonito, mata Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E como o povo, agora não era inveja, agora não era cura, agora era o povo que se agradou. Imagine isso. Será que você ouvindo, eu ouvindo essas coisas, olha, se eu prego, vou preso. Se eu estou pregando Jesus, a inveja desses homens vem e me prende. Se, aleluia, está tudo bem, parece que deu tudo certo, o povo quer a minha morte. Leva Pedro para a prisão. E parece que aqui fizeram uma reunião, porque, aleluia, levaram 4 quaternos de soldados, 16 homens para prender Pedro. Parece que chegaram até Herodes e assim: ó, esse aí sai da prisão, viu? Esse aí foge da prisão. Você tranca tudo e ele foge. Aleluia. Aleluia. Quem sabe alguém diz assim: leva 4 homens para ficar lá cuidando dele. Aí um outro levanta assim: ah, já que vai cuidar, leva 8. E Herodes dá uma voz assim: põe 16. Leva Pedro, tranca em cadeias, prende Pedro, coloca 2 homens, um de cada lado, homens lá fora. Aleluia. Parece que, quem sabe, irmãos, a Bíblia não dá todos os detalhes, mas quem sabe quantos dias ficaram lá? Foi nos dias dos pães asmos. Qual dos dias? Aleluia. Até chegar a Páscoa, 1 dia, 2. Eu sei que uma noite passou e o anjo não veio. Quando de repente parece que Pedro entrega. Pedro, aleluia, vai dormir. Diz assim: ó, é a vontade do Senhor. Até aqui Deus permitiu. E Pedro então se acomoda. Aleluia. Pedro se acha dormindo no meio dos soldados. Mas tinha um detalhe. Aleluia. A igreja estava de contínua oração a Deus por Pedro. Enquanto Pedro não via saída, enquanto Pedro, aleluia, o anjo não veio, agora é a vontade do Senhor, é hoje, aleluia, está lá, concorda, irmãos, eu comecei a ler isso aqui, eu falei: Senhor, tem de misericórdia. Quantas pessoas não vê saída para a sua luta? Quantas pessoas perderam a força de lutar? Quantas pessoas se entregaram por olhar para os problemas, por olhar por homens à sua volta, pelas prisões, pelas cadeias, se vê limitado na presença do Senhor? Quantos obreiros, quantos homens e mulheres, aleluia, estão vivendo hoje do passado, abriram mão de muita coisa, pararam com tudo, mas tem uma igreja clamando, tem almas clamando, tem pessoas necessitando que a gente, mesmo nervoso, vem aqui, abre a boca. Uns talvez não entendem, outros vão dar glória, uns talvez não compreendem, outros vão se converter. Tem alguém clamando e necessitando que você abra a tua boca para pregar o evangelho. Aleluia, irmãos, e é só quem está em luta, só quem está em prisões que vê isso aqui. Você imagina lá, aleluia, à noite, tudo escuro, de repente a prisão clareia, uma forte luz na prisão, só que para os soldados estava em trevas, aleluia, e o anjo do Senhor vem e toca do lado de Pedro: desperta-te, Pedro, cinge, quer dizer, prepara para andar rápido, pega a tua capa, Pedro, calça os teus pés, Pedro, aleluia. Para todos estavam em trevas, não entendia nada, mas para Pedro estava tudo claro. Ele sai de lá anestesiado, pensando que é sonho, mas era Deus bradando dos céus. Eu não sei os irmãos, mas tem prova na nossa vida que se Deus não fizer alguma coisa, se o Senhor não se levantar, se o Senhor não levantar anjos no teu caminho, no nosso caminho, a prisão te mata, a prisão te leva. Então eu encerro por aqui e convido a amada igreja a se colocar de pé nesta noite, porque eu sinto nesta noite Deus levantando anjos para soltar crentes de prisão neste lugar, para soltar crentes com o ministério raquítico nesse lugar.
Aleluia. Quem pode sentir isso aqui nessa noite? Feche os seus olhos aí, feche os seus olhos aí. Alabaquento nesse anabás. Sinta o toque do Senhor aí. Sinta o anjo do Senhor te despertando. Quem sabe a tua luta está grande, a tua prova está grande, mas o Senhor nesta noite te convida para marchar novamente, te convida para dispor na presença dEle. Vai ter luta lá na frente, crente, e tu precisa estar de pé na presença do Senhor. Vença o medo, vença a guerra, vença a luta, vença tudo e se levanta na presença dEle nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui na tua presença, Senhor. É o primeiro dia desta festa, meu Deus. Eu sei que o Senhor vai usar grandemente os irmãos que estão vindo aí. Levanta esses anjos, meu Deus, e desperta aquele que nunca sentiu a graça, e aquele que não fala mais em mistério, aquele que está pregando com limitações, e aquele que falou que não prega mais, aquele que tem prazer na tua obra, e aquele que não deseja mais o episcopado. Levanta a igreja em o nome do Senhor Jesus.